Quando os lutadores da WWE entram no ringue, muitas vezes enfrentam outro tipo de adversário, fãs desrespeitosos. Mas o que acontece quando essas superestrelas maiores do que a vida decidem que já estão fartas? De confrontos sérios a momentos de queda de microfone que deixaram o público em choque, os lutadores da WWE transformaram os provocadores em manchetes. Quem se manteve mais firme? E como alguns dos maiores nomes da história da luta livre se comportaram sob os holofotes? Vamos ao que interessa. O canto "What?", introduzido por Stone Cold, pode ter começado como uma forma divertida de interação entre os fãs, mas rapidamente se tornou um pesadelo para os lutadores que tentavam fazer promos sérias, interrompendo o fluxo do diálogo e muitas vezes tirando os artistas do sério. O cântico se tornou notoriamente irritante, especialmente quando dirigido a lendas que haviam conquistado seu respeito. E a última pessoa no mundo que você quer irritar é o Undertaker. Conhecido por sua presença imponente e aura intimidadora, The Deadman nunca foi o tipo de lutador que tolera desrespeito, independentemente de você ter pago ou não um ingresso para vê-lo. Um dos exemplos mais emblemáticos disso ocorreu durante uma promoção em 2002, quando The Undertaker estava no ringue com Ric Flair, preparando-se para o combate da WrestleMania 18. Quando The Phenom questionou o legado de The Nature Boy, o público começou a interromper o segmento com cantos constantes de "What?". No início, Taker continuou sua promoção, mas quando os cantos se recusaram a diminuir, ele parou, voltou sua atenção para o público e proferiu a frase inesquecível: "Diga what se você gosta de dormir com sua própria irmã". Assistant ou retorno funcionou como mágica, silenciando os cânticos imediatamente. A tensão na arena mudou quando risos e aplausos irromperam, com o Undertaker assumindo o controle total do momento. Foi um exemplo perfeito de sua capacidade de controlar o público, garantindo que o segmento permanecesse no caminho certo e preservando a intensidade de seu personagem. Ao calar o público de forma tão selvagem, The Deadman solidificou sua reputação como uma das figuras mais intimidadoras da WWE. Momentos como esse são a razão pela qual suas promos, assim como suas lutas, eram lendárias. E por falar na criação dos cânticos "What?" por Austin, o American Badass teve outra resposta brutal ao comentário de um fã, cerca de 2 meses depois, quando estava lutando contra The Rattlesnake. A luta no Backlash 2002 entre Taker e Stone Cold foi de alto risco. Ric Flair, que era o coproprietário da WWE em Kaifab, nomeou-se árbitro convidado especial. Isso adicionou uma camada extra de tensão ao combate, pois nenhum dos lutadores confiava na imparcialidade de The Nate. O vencedor da luta desafiaria Hulk Hogan pelo título da WWE. Undertaker, com seu gimmick American Badass, trouxe uma aura de confiança crua e arrogância rebelde para a luta, capturando perfeitamente o tom corajoso do início dos anos 2000. Como um lutador sem noção com uma presença imponente, sua personalidade de motociclista acrescentou uma vantagem única ao seu personagem já icônico. Durante a luta, Taker estava dominando Austin. Em um determinado momento, quando ele jogou Austin de volta ao ringue, um espectador gritou: "Você não presta, Undertaker!". Sem perder o ritmo, o Undertaker se virou para o fã e fez a clássica réplica: "Sua mãe não presta". A resposta arrancou risos e aplausos da plateia, combinando perfeitamente com a natureza nervosa da época. Essa resposta de raciocínio rápido silenciou o provocador e acrescentou uma camada memorável a uma partida já dramática. Não se tratava apenas de ganhar uma chance pelo título, tratava-se de provar quem era o dono do ringue. E não é que Taker tenha sido punido por suas respostas ousadas aos fãs na época. Sua vitória sobre Austin naquela noite lhe garantiu uma chance pelo título de Hulk Hogan na WWE, que ele viria a conquistar no Judgment Day. Agora seria impossível fazer um vídeo sobre os lutadores da WWE que repreendem fãs desrespeitosos sem mencionar o primeiro e único CM Punk. Mas primeiro, vamos contextualizar um pouco a situação. Paul Heyman e CM Punk estavam intimamente ligados desde a ascensão meteórica de Punk na WWE. Como empresário de Punk durante seu histórico reinado de 434 dias,
pelo título da WWE, Heyman ampliou o carisma de Punk e cuidou do trabalho sujo que solidificou Punk como o melhor do mundo. A química entre eles era inegável e eles dominaram a WWE. No entanto, o vínculo começou a se romper em 2013. Quando Punk perdeu o título para The Rock no Rumble, surgiram rachaduras em sua aliança. No Money in the Bank, essas rachaduras se abriram completamente quando Heyman traiu de forma chocante o The Second City Saint, esmagando uma escada contra ele e lhe custando a luta. Com base na insegurança de Heyman e no medo de perder o controle, a traição se transformou em uma das rixas mais pessoais da WWE, com Brock Lesnar assumindo o papel de executor de Heyman. Avançando para o episódio de 19 de agosto de 2013 do Raw, uma noite após a brutal derrota de Punk no SummerSlam para Lesnar, em uma luta apelidada de The Best vs. The Beast, Punk, machucado e ferido, ficou de pé no ringue e fez uma promo ardente que transbordava frustração e determinação. Apesar de sua exaustão física e emocional, Punk se recusou a recuar, jurando vingança contra Heyman. Suas palavras, cheias de emoção crua, cativaram o público da Califórnia. A promoção teve uma reviravolta surpreendente quando um gritador alto interrompeu o discurso de Punk. Já pressionado até seu limite, Punk se irritou, virando-se para o fã e desafiando-o diretamente. "Se você tiver coragem, eu o desafio, gordo", a se tornar um homem e lutar contra CM Punk. O público explodiu em aplausos e risos, completamente absorvido pelo momento improvisado. Enquanto o desafiante permanecia sentado, a sagacidade e a ousadia de Punk silenciaram a distração e reorientaram a energia da arena. Esse confronto se encaixou perfeitamente na história atual de Punk. A traição de Heyman o deixou lutando sozinho contra as adversidades, tornando-o o azarão por excelência. O fato de se dirigir a um fã desrespeitoso só aumentou sua personalidade de alguém que não recuaria, independentemente do adversário. Foi um lembrete do motivo pelo qual as promos de Punk pareciam tão autênticas. Ele sempre ofuscava as linhas, transformando momentos não roteirizados em destaques inesquecíveis. Quando digo inesquecíveis, estou falando no sentido literal. Após a saída de CM Punk da WWE no início de 2014, os fãs frequentemente entoavam seu nome durante os eventos ao vivo, especialmente em sua cidade natal, Chicago. Stephanie McMahon, atuando como uma figura de autoridade, muitas vezes se dirigia diretamente a esses cantos. Um desses casos ocorreu em 29 de setembro de 2014, no episódio do Raw em Chicago. Obviamente, o público de sua cidade natal irrompeu em cantos de CM Punk durante um segmento que apresentava a princesa bilionária. Em resposta, ela disse: "Vocês de Chicago são todos iguais, certo? Um bando de perdedores." Mas essa não foi a última vez que Stephanie foi recebida com cantos de CM Punk no Raw. Em um episódio de dezembro de 2016, Stephanie foi novamente inundada por eles. Ela respondeu olhando para o pulso, como se estivesse vendo as horas, e comentou: "Se vocês conseguissem manter isso por cerca de 2 minutos e 15 segundos, durariam 1 segundo a mais do que Punk." Para aqueles que não sabem, essa foi uma referência à estreia de Punk no UFC, quando ele perdeu em pouco mais de 2 minutos. Essas interações mostraram a perspicácia e a capacidade de Steph de controlar o público, transformando momentos perturbadores em oportunidades para reforçar a autoridade de seu personagem de calcanhar. Por falar em autoridade, o marido de Steph, Triple H, sabe uma ou duas coisas sobre como tirar sarro do público da WWE. Uma promo específica foi feita como parte da reação kayfabe de Triple H à retenção do título por Cena, mas também teve um tom mais profundo. Nos meses que antecederam o evento, a WWE enfrentou uma grande reação online. Muitas pessoas se manifestaram sobre as escolhas de marcação, especificamente sobre o domínio contínuo de Cena como a estrela principal. Naquela época, a Authority, facção de Triple H e Stephanie, estava dominando as histórias da WWE, com Triple H atuando como o tomador de decisões kayfabe. John Cena havia acabado de manter o título da WWE em uma luta Fatal 4-Way no Battleground, e o Authority estava frustrado porque seu plano para destronar Cena havia fracassado.
No episódio de 21 de julho de 2014 do Raw, The Game se dirigiu ao público após o Battleground, onde Cena manteve o título. Triple H zombou dos fãs que estavam expressando seu descontentamento com o produto na época nas mídias sociais, afirmando sarcasticamente: "Eu tenho opções de como lidar com isso. Sabe o que vou fazer a respeito? Vou tweetar meu descontentamento. É isso mesmo. Vou entrar na mídia social e vou tweetar sobre isso até meus dedos sangrarem. Talvez eu até envie um Instagram ou um Vine. E nesse tweet, em quantos caracteres eu tiver, vou ameaçar. É isso mesmo. Se eu não conseguir o que quero, vou me revoltar. E se isso não funcionar, então, por Deus, eu e meu amigo Mark, vamos parar de assistir." Para aqueles que não sabem, Mark é um termo interno usado para descrever um fã que acredita ou investe muito na natureza roteirizada da luta livre profissional. O uso do nome Mark por Triple H foi um duplo sentido, referindo-se simultaneamente a um fã genérico e usando o termo interno para zombar dele. Há uma razão para chamarem o homem de The Cerebral Assassin, o assassino cerebral. Essa promo foi única, porque quebrou a quarta parede em uma época em que a WWE raramente fazia isso. Ele reconheceu e zombou do segmento da base de fãs que constantemente critica suas decisões criativas na internet. O público ao vivo reagiu com uma mistura de vaias, risos e aplausos, dependendo da facilidade com que se ofendiam ou de como se sentiam pessoalmente atacados. Alguns se divertiram com a autoconsciência, enquanto outros se sentiram atacados ou desprezados, interpretando a promo como a WWE, ignorando críticas legítimas. A comunidade de luta livre na internet explodiu após essa promoção, com muitos debatendo se Triple H estava zombando dos fãs de forma divertida ou mostrando o desdém da WWE pelo seu público. Alguns fãs gostaram do humor e reconheceram o absurdo de certas reclamações online, enquanto outros viram que a WWE estava desviando de comentários válidos. Independentemente do que você achava na época, avançamos para 2025 e os negócios estão crescendo com Triple H no comando. E, por falar em lutadores que agora têm funções executivas nos bastidores, há algum tempo, o próprio Dwayne Johnson também repreendeu os fãs desrespeitosos com facilidade. Em 2003, durante um episódio do Raw em Toronto, Canadá, The Rock fez uma de suas mais memoráveis promos de heel. Isso foi depois de sua vitória sobre Hulk Hogan no No Way Out de 2003, quando ele adotou o seu truque de heel, Hollywood Rock. O Hollywood Rock era uma versão presunçosa e arrogante de si mesmo, inspirada em seu crescente sucesso em Hollywood. Ele não era mais o People's Champion, favorito do público que os fãs adoravam há anos. Em vez disso, Hollywood Rock era egocêntrico, desdenhava dos fãs e frequentemente os insultava para ganhar popularidade. Toronto era o lugar perfeito para isso, pois The Rock tinha assuntos pendentes com o público da cidade que remontavam a WrestleMania 46 de 2002, quando eles o vaiaram durante sua luta contra Hulk Hogan, apesar de ele ser o mocinho da história. The Rock relembrou o público de como eles se voltaram contra ele durante sua icônica luta contra Hogan, dizendo: "Vocês vaiaram The Rock para fora do prédio, mas aplaudiram Hulk Hogan porque ele agora é canadense ou algo assim. Vou lhe dizer uma coisa, Toronto. Hulk Hogan não é um herói canadense." Rocky se referiu sarcasticamente às lendas canadenses, como Bret Hart, defendendo a ideia de que os canadenses torcem pelos seus, não importa o que aconteça. Ele brincou: "Vocês só pensam nos seus heróis canadenses, não é? Como Wayne Gretzky, Celine Dion e todos os outros sem graça." Uma das partes mais memoráveis foi quando ele pegou um violão e começou a tocar o hino nacional canadense. Entretanto, em vez de honrá-lo, ele o transformou em uma zombaria, insultando ainda mais Toronto. Ele ridicularizou o amado time da NHL de Toronto, dizendo: "Os Maple Leafs não ganham uma Stanley Cup desde 1967 e nunca mais ganharão outra." Essa frase atraiu enormes vaias do público amante do hóquei, aumentando o fogo. A resposta do público foi extremamente negativa, como era de se esperar. As vaias choveram sobre ele durante toda a promoção, e os aplausos que surgiram foram rapidamente abafados por cantos de "Você se vendeu.
No final das contas, essa ainda é uma das melhores promos de heel de todos os tempos. A razão disso é que havia um ressentimento genuíno do público canadense, como no momento seguinte. Em um episódio de 2005 do Raw em Montreal, Quebec, Shawn Michaels fez uma memorável promo que reacendeu o ressentimento persistente da cidade em relação ao infame Montreal Screwjob, de 1997. Esse segmento fez parte da preparação para o confronto de alto nível de Michaels contra Hulk Hogan no SummerSlam 2005, no qual Michaels desempenhou o papel de um heel arrogante que zombava do legado de Hogan. Para aqueles que não estão familiarizados com a história da luta livre, o Montreal Screwjob aconteceu no Survivor Series de 1997, quando Bret Hart foi derrotado de forma controversa por HBK em uma luta pelo título da WWE. Michaels venceu a luta depois que Vince McMahon instruiu o árbitro a pedir o gongo, apesar de Bret nunca ter batido o pé. Esse incidente fez com que Bret deixasse a WWE e fosse para a WCW e gerou um profundo ressentimento entre Bret e Shawn, além de anos de ressentimento dos fãs canadenses. Em sua promo de 2005, Michaels antagonizou com maestria o público de Montreal, fazendo referência ao Screwjob e zombando dos heróis locais. A melhor ou pior parte, dependendo de quem você perguntar, foi quando Michaels provocou o público tocando a música de entrada de Bret, levando os fãs a acreditarem que o herói de sua cidade natal estava voltando, mas revelando que era um ardil. Michaels riu às custas da plateia e brincou sarcasticamente dizendo: "Peguei!" O público imediatamente se transformou em vaias ensurdecedoras e gritos de "Você ferrou o Bret", consolidando o segmento como uma das reações mais hostis da história da luta livre. Em seguida, ele cantou uma paródia de O Canadá, mudando a letra para insultar o país e seus fãs. The Heartbreak Kid se dirigiu diretamente à hostilidade do público, perguntando: "Quem é o seu papai, Montreal?" O público de Montreal respondeu com vaias intensas e cantos de "Você ferrou o Bret", expressando sua amargura duradoura pelo incidente de 1997. Essa promo é um dos melhores momentos de heel do The Showstopper, mostrando sua capacidade de obter reações fortes como vilão. Ela também destacou o impacto duradouro do Montreal Screwjob na cultura da luta livre e no sentimento dos fãs. Em 2005, Shawn Michaels havia passado vários anos como babyface após retornar à WWE em 2002. No entanto, essa promo provou que Michaels ainda podia ser um dos melhores heels do mercado quando lhe era dada a oportunidade. Sua capacidade de antagonizar o público e brincar com as expectativas dos fãs estava em plena exibição. The Showstopper lembrou a todos porque ele é um dos maiores de todos os tempos. Falando de excelentes trabalhadores de ringue, nosso próximo momento apresenta um dos artistas de ringue mais subestimados da história da WWE. O SummerSlam de 2017 foi realizado no Brooklyn, Nova York. Cesaro, ao lado de Sheamus, defendeu os títulos de tag team contra a dupla reunida de Seth Rollins e Dean Ambrose em um combate de alto nível. Enquanto a partida estava em andamento, parte do público começou a jogar uma bola de praia na arena. Embora as bolas de praia não fossem incomuns nos eventos da WWE, especialmente em locais maiores como o SummerSlam, dessa vez elas se tornaram uma distração. A atenção do público mudou visivelmente da luta para a bola, frustrando os artistas no ringue que estavam fazendo uma disputa física de alta qualidade. No meio da luta, Cesaro notou que a bola de praia estava sendo quicada na plateia, o que ele considerou um desrespeito com os artistas no ringue. Sempre conhecido por seu profissionalismo e dedicação, Cesaro, surpreendentemente, resolveu resolver o problema com suas próprias mãos. Ele pulou do avental do ringue, invadiu a plateia, pegou a bola de praia e a rasgou para o choque e a diversão do público. O público explodiu em uma mistura de aplausos e vaias, com muitos respeitando a atitude ousada de Cesaro de voltar a concentrar a atenção no combate. Muitos fãs nas redes sociais
elogiaram Cesaro, e alguns brincaram chamando-o de Beach Ball Slayer. Memes e tweets inundaram a internet, como de costume, celebrando sua abordagem sem rodeios. Enquanto alguns defenderam o direito dos fãs de se divertirem, outros ficaram do lado de Cesaro, argumentando que as bolas de praia diminuíam o trabalho árduo dos artistas e desrespeitavam a arte da luta livre. Mais tarde, Cesaro revelou em entrevistas que a gerência da WWE apoiava suas ações. Depois disso, a WWE começou a reprimir as bolas de praia nos eventos. A segurança tornou-se mais rigorosa ao confiscá-las nas entradas, e foram feitos anúncios públicos para desencorajar seu uso. Bom para ele por defender suas crenças. Agora, não pense que somente os lutadores masculinos da WWE calaram rapidamente os fãs desrespeitosos. As senhoras sabem uma coisa ou duas sobre comentários espirituosos. Um exemplo ocorreu em dezembro de 2019, durante um episódio do NXT com Io Sky, que no auge de sua carreira como Genius of the Sky, estava enfrentando Santana Garrett em uma luta individual. Naquela época, Sky havia abraçado totalmente sua persona de heel, fazendo a transição do amado cara de bebê azarão para um personagem mais sombrio e ousado. Sua virada para a posição de heel envolveu uma confiança recém-descoberta, que ela exibia com frequência em suas promoções, psicologia no ringue e trabalho de personagem. Isso tornou sua resposta natural aos fãs ainda mais impactante, pois se alinhava com sua personalidade ousada e sem remorso. Embora o público do NXT seja geralmente conhecido por ser leal e respeitoso com os artistas, esse fã em particular representou uma minoria que passou dos limites. Os eventos de luta livre, infelizmente, têm um histórico de atrair fãs ocasionais que usam os ambientes ao vivo como uma oportunidade para fazer comentários ignorantes ou inadequados, e esse momento foi um exemplo flagrante desse comportamento. Quando a partida estava prestes a começar, um fã na plateia gritou um comentário racista, dizendo a ela para voltar para a China. O comentário não foi apenas ignorante, mas também extremamente desrespeitoso, já que Io é japonesa. Em vez de ignorar o comentário, ela imediatamente se virou para o fã e respondeu com a resposta agora icônica: "Eu sou japonesa, vadia." O público presente reagiu com uma mistura de suspiros chocados e aplausos altos, aplaudindo a recusa de Shirai em tolerar o racismo. Esse momento improvisado se tornou um exemplo definitivo de como reprimir um comportamento desrespeitoso de forma poderosa e memorável. A resposta de Io demonstrou tolerância zero ao racismo, mostrando que tais comentários não seriam ignorados ou deixados de lado. A resposta foi recebida com aplausos da plateia e atraiu muita atenção online. Os fãs foram às mídias sociais para elogiar Io por sua perspicácia e equilíbrio, e muitos consideraram a resposta uma das mais ousadas da história da WWE. Io chegou ao NXT como uma das lutadoras mais condecoradas do mundo, tendo dominado o Stardom, uma prestigiada promoção de luta livre japonesa. A resposta dela ao fã não apenas reprimiu o insulto, mas também lembrou a todos, indiretamente, do orgulho que ela tem de sua herança e da jornada que fez para chegar à WWE. Mais tarde, ao refletir sobre o incidente, Io enfatizou a importância de não julgar as pessoas com base na raça. Sua parceira de tag team, Dakota Kai, também relembrou o evento, observando que o fã estava sendo desrespeitoso, e elogiou Io por colocá-lo em seu lugar. Dakota também disse que a reação de Io foi genuína e refletiu sua personalidade, alguém que não tolera desrespeito, mas sempre se comporta com dignidade. Muitos na WWE, inclusive a gerência, apoiaram sua reação. Io ganhou ainda mais respeito dos fãs depois desse momento. Sua força ao lidar com a situação se tornou um símbolo de orgulho para muitos fãs e artistas asiáticos, especialmente na luta livre, que frequentemente enfrentam desafios semelhantes no setor. Para muitos fãs que estavam assistindo, especialmente os de grupos marginalizados, a reação foi fortalecedora. Mostrou que ela não tinha medo de enfrentar o ódio de frente, mesmo no calor de um show de luta livre ao vivo. Além de suas implicações na vida real, o momento se encaixou perfeitamente no personagem de Io na tela.
Sua confiança, raciocínio rápido e recusa em recuar refletem o motivo pelo qual ela é uma das mais respeitadas artistas do mundo. No kayfabe, a reação apenas reforçou seu caráter de calcanhar. Sua atitude sem remorso em relação ao fã se encaixou perfeitamente com sua energia de "não mexa comigo", acrescentando uma camada de realismo à sua personalidade. Falando em fãs de luta livre que precisam aprender geografia, nosso próximo momento está cimentado na história da luta livre como uma das respostas mais engraçadas de todos os tempos. No Survivor Series 2009, The Undertaker defendeu seu título mundial contra Big Show e Chris Jericho, que eram os campeões de tag team, mas ainda estavam disputando o título de The Dead Man nessa luta de ameaça tripla. Houve um momento durante a luta em que Jericho estava arrastando o Undertaker de volta ao ringue. Enquanto fazia isso, um fã na plateia gritou: "Volte para Toronto", um insulto mal intencionado dirigido a Jericho, presumindo que ele era de Toronto, como muitos lutadores canadenses, como Edge e Trish Stratus. Sem perder o ritmo, Jericho se virou para o desafeto e respondeu com a frase agora icônica: "Sou de Winnipeg, seu idiota". Essa resposta incisiva e hilária combinou perfeitamente com a personalidade de Jericho na época. Ela também atraiu uma grande reação do público, com muitos rindo e aplaudindo a sagacidade e a capacidade de Jericho de se manter no personagem. Jericho é conhecido por sua capacidade de improvisar e criar momentos memoráveis na hora. A resposta dele ao desafeto foi tão perfeita que se tornou instantaneamente uma citação favorita dos fãs. Por falar em favoritos, qual desses momentos em que os lutadores rechaçaram fãs desrespeitosos foi o seu favorito? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.